Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nós te chamamos aqui, Pai, a nossa presença, Senhor, que tu venhas nos abrilhantar nessa noite com a tua presença, Senhor, nos encher do teu Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, Deus amado e Pai eterno, obrigada por essa noite, meu Deus. Nos dê um abraço de perdão, Senhor. Venha estar lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, Senhor, perdoando os nossos pecados, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos trazendo a tua paz, a tua alegria, a tua segurança, porque tu és a nossa torre forte, tu és a nossa rocha, Senhor, o nosso escudo, meu Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, nessa noite, que tu venhas estar conosco e também na casa e nas famílias, Senhor, da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, da tia Ecléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, da Renata, da Carliane, da Tainá, com aquele bebê, Senhor, em nome de Jesus. Olha por nós, continua nos protegendo, continua nos abençoando com esses momentos, continua nos livrando dessa pestilência em nome de Jesus, Senhor. E obrigada por essa bênção, porque criança é sempre uma bênção. Que tu venhas estar ali o tempo todo com a Tainá, Senhor Deus, cuidando desse bebê que está se formando ali no ventre dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também nós te pedimos pelas pessoas que estão enfermas ou que estão sentindo alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Olha a vida da Leia, do Leandro, da doutora Rita, da Letícia, do Riquelme, do José de Ribamar Cabral, da Tainá, do bebê, do doutor Enzo Ferraz, do vovô João, da vovó Maria, da tia Carminha, Senhor. Olha a vida da Val também, meu Deus. Olha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, vai trazendo para os nossos corações e para os corações dessas pessoas, Senhor Deus, tranquilidade, Senhor. Tira toda a ansiedade do nosso coração. Nos traz renovo nessa noite. Abençoa a nossa semana que está começando, Senhor. Traz, Senhor, a alegria do teu trono, meu Deus. Vai tirando todo o medo, Senhor, toda a inquietação, todo o desespero, toda a sensação de doença que nós não temos, Senhor. Em nome de Jesus, vai derrubando, jogando, lançando por terra toda essa sensação ruim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos também, escreve os nossos nomes no livro da vida, escreve o nome dessas pessoas aqui, Senhor, também no livro da vida. Não te esqueça de nós. Lembra, Senhor Deus, da tua misericórdia para conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, e que tu venha sempre estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém. Pode ir, Joaquim. Amém. Emoção sem controle fazem com que a gente tenha um caráter deformado, né? Como a gente já viu em orações passadas, um caráter que não é de acordo com o que Deus nos ensina, né? Um caráter ali com várias coisas que nos afastam de Deus. E ele nos diz que junto e em comunhão com Deus, nós temos as nossas emoções controladas, né? Um estado emocional estável e organizado. Só que quando a gente se afasta de Deus e muitas vezes se coloca ali no mundo, né, longe de tudo que Deus nos ensina, nos proporciona, e sim voltado para todo tipo de pecado e se torna afastado de Deus, ele diz que a gente passa a ter um caráter desconstruído, deformado, onde nossas emoções sofrem alterações, né, passando ali do estado emocional organizado, que é o com Deus, né, para um estado descontrolado, desorganizado. E ele traz vários exemplos hoje nessa palavra sobre essas emoções descontroladas, né, que é como a ira, é o devolver o mal por mal, é a rejeição, é o ciúmes e o medo. E a gente começa falando sobre a ira, né? Aqui ele vai conceituar a ira como o desejo de vingança que consome uma vida e a cada dia vai crescendo mais, né, na vida dessa pessoa e no sentimento, sufocando essa pessoa, né, fazendo que ela seja ali uma pessoa irada, revoltada, né, cheia de amargura no coração. E debaixo desse sentimento, muitas pessoas têm cometido atos impensados, né? Não pensam antes de agir, né? Pensam ali, agem ali movidos pela ira, movidos pela raiva, né? E aí o que acontece é que eles têm cometido ali diante, por meio desse sentimento, grandes coisas, grandes ações que não afetam só a vida dessas pessoas de uma forma negativa, essas pessoas iradas, mas também quem está ao seu redor. E que tem ocasionado ali grandes ofensas, insultos e homicídios, né? Por meio desse sentimento de ira. E hoje, como a gente pode ver, a gente vive num mundo, como ele coloca aqui, de muita violência, corrupção
e é uma justiça que, de uma certa forma, é lenta aos nossos olhos, né? A gente, por exemplo, vê pessoas matarem hoje e saírem da prisão de uma forma tão rápida, né? O bandido, o assassino serem libertos de uma forma tão rápida, e ao nosso ver é uma justiça muito lenta, e a gente se torna muitas vezes irado. Tem até algumas pessoas que dizem, né, que bandido bom é bandido morto, né? E outros que já não concordam. Sempre tem aí essas opiniões, né, devido a essa justiça que é lenta muitas vezes, que acaba trazendo ira no coração das pessoas, né? Para que as pessoas querem justiça ali quando a pessoa comete algum mal, né, contra a outra. E ele vai nos dizer que a consequência de ter essa ira, esse sentimento ruim no coração, é que esse tipo de cultivo de sentimento no coração, ele vai nos roubar a paz, a alegria e a tranquilidade. Porque uma pessoa que é irada, você pode ver que ela não tem ali a paz, porque ela está tão revoltada dentro de si, né, que tudo para ela é um motivo dela descontar a raiva em alguém, dela falar algo para ofender alguém, né, sempre ali praticando algo que seja violento ou vai machucar alguém de alguma forma, ou seja, física, ou seja, na forma mesmo psicológica, né? Ela vai proferir uma palavra que vai machucar alguém ou fazer alguma atitude contra alguém movida aí pela ira. E esse sentimento, como ele diz aqui, conduz a atitudes que, além de não conduzirem com valores do reino, né, com valores que Deus nos ensina, conduzem práticas favoráveis, totalmente chegando a prejudicar ali não só ele, mas quem está em torno dele, né? E em Tiago, no livro de Tiago, lá em 1, 19 e 20, ele vai nos dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, se é um sentimento que não produz a justiça de Deus, então assim afasta totalmente o homem do contato, da intimidade com Deus, né? Porque como ele nos diz aqui, Jesus possui um juiz reto, né? Deus possui um juiz reto. E o homem não produz a justiça de Deus, esse juízo reto, quando ele quer fazer essa justiça com a própria mão, por meio da ira, muitas vezes. Né? Ele nos traz isso. Então, que a gente, em momentos de ira, nunca venha de querer fazer justiça com as próprias mãos, que é uma dessas deformações do caráter, né, que ele traz aqui hoje, que é devolver o mal por mal. Né? Que sempre ali a justiça de Deus vinha estar sempre na frente de todo tipo de situação que a gente vê enfrentar em nossas vidas. E lá em Efésios, ele traz algo bem importante para a gente sobre essa questão da ira. Ele vai nos dizer lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26 a 27. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam logo. Porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Ou seja, sempre que a gente vier a se deparar com alguma situação em que nos deixe chateado, nos deixe tirado aqui ou com raiva muitas vezes, isso não passe ali do pôr do sol, né? Não passe ali para a noite que a gente vai dormir de uma forma irado, com raiva. Porque isso dá gatilhos, né? Dá espaço para que o inimigo venha agir, né? Como a Raquel já falou, o inimigo vem para matar, para destruir, fazer tudo que não é bom. Então, quando ele vê que a nossa mente, até o nosso espírito está irado, está revoltado, ele sempre incentiva ali a gente fazer alguma coisa má naquele momento, né? Ou fazer justiça com a própria mão, ou até cometer atrocidades que não é mesmo coisas que Deus nos ensina, né? Outras mesmo que ofendam alguém naquele momento, porque com raiva a gente age sem pensar, né? Então, quando ele diz aqui, quando a gente estiver irado, para que a gente não faça, né, nada sem pensar, que a gente não pegue, mas sim que aquilo ali passe logo. E a gente pode vencer essa ira no momento de raiva, quando a gente fica ali no momento com raiva, que a gente entregue para Deus, né? Não carrega aquele sentimento ali, peça para Deus tirar logo ali durante esse momento aí de ira, né? Se alguém viesse acometido por esse tipo de sentimento. Porque isso, como ele diz aqui, dá espaço para que o inimigo venha agir. Então, assim, tudo que der espaço para o inimigo agir, nossa vida a gente tem que se livrar, né? A gente não pode estar dando espaço para que o inimigo venha agir em nossa vida. Está sempre ali dando espaço para o agir de Deus e não outro tipo de agir, né? No nosso cotidiano, na nossa vida. E ele traz aqui também a questão da emoção, muitas vezes, que é da própria justiça humana, né? Do devolver o mal por mal, pagar com a mesma moeda, como a gente diz. E isso também advém desse exemplo aqui que eu já trouxe, né? Que é o que a gente vive num mundo tão violento, né? Onde a gente vê tantas pessoas morrendo injustamente, tantas pessoas aí sendo agredidas, né? E a gente fica pensando onde está a justiça, né? Só que ele nos ensina que pagar o mal por mal, ou seja, pagar a justiça com a justiça humana, ele nos diz que vai acompanhado de um sentimento pessoal de fazer justiça, né? Com as próprias mãos, coisa que o Senhor nos proíbe. Né? Então, assim, o Senhor não quer que a gente faça justiça com as nossas próprias mãos, com o outro, perante o outro, né?
que a gente sempre aprenda a entregar para Ele, porque a justiça de Deus é a melhor justiça que pode ser feita em nossa vida. Inclusive, lá em Mateus e Lucas, eles nos trazem ensinamentos diante desse tipo de justiça de Deus. Ele vai nos dizer que a gente, enquanto cristãos, deve sofrer o dano e não reagir, deve amar os inimigos, fazer o bem a quem nos aborrece, orar pelos que nos ofendem e caluniam. Mas isso aí muitas vezes é muito difícil para a gente, como humanos, né? Como é que a gente vai orar por uma pessoa, por exemplo, que fala mal da gente, que age contra a gente, ou até planeja o nosso próprio mal? Como é que a gente vai orar por essas pessoas, não sofrer e não reagir em alguns momentos onde as pessoas praticam mal contra a gente? Só que, como a gente já falou também em orações passadas, a bondade e a misericórdia de Deus e a justiça dele estão conosco, nos acompanhando todos os dias das nossas vidas. Então, não precisa a gente se preocupar com o que os outros vão fazer contra nós, contra os levantes que os outros vão querer fazer, contra os insultos ou contra as palavras que nem são verdadeiras que são levantadas contra nós. Porque o Senhor diz que aqueles que se levantarem contra aqueles que às vezes as pessoas vão praticar mesmo mal, sobretudo perante aqueles que servem a Deus, porque o inimigo tenta de alguma forma afastar essas pessoas, sobretudo as que buscam a Deus, né? Ele não vai, como eu já falei, atentar muitas vezes as pessoas que estão no mundo, mas sim aquelas que estão buscando uma intimidade com Deus. Então, esse tipo de levante é muito comum, né, na vida dessas pessoas que buscam a Deus. Então, o que ele nos deixa de ensinamento é esse, né? Nunca reagir da mesma forma, né? Nunca querer pagar com a mesma moeda, sobretudo com mal, mas sempre entregar ali para Deus, que Deus vai dar um jeito de fazer a justiça e até nos surpreender, né? Muitas vezes em algumas situações. E Paulo também nos ensina que não devemos nos vingar, né? E sim procurar estar em paz com todos os homens e a socorrer o inimigo caso necessite. Ou seja, muitas vezes as pessoas que falam de você, né, que agem contra você, talvez um dia você ainda vai ter a oportunidade de ajudar essa pessoa, né? Porque aí você vai provar por meio até mesmo ensinamentos que Deus nos traz, que a pessoa que age contra você talvez seja a pessoa que você vai ajudar na necessidade, até fazendo com que essa pessoa olhe para você e veja o quanto miserável em atitudes ela foi, porque por mais que ela agisse contra você, você nunca agiu da mesma forma. Na oportunidade que você teve de ajudar ela, você ajudou. Você não pagou com a mesma moeda. E aí pode até despertar um arrependimento dessa pessoa perante as atitudes que ela teve, né? As atitudes aqui dessas emoções descontroladas, né? De fazer o mal contra o outro, que a gente vê muito hoje em dia. E Pedro também nos ensina, no livro do de Pedro, ele vai nos trazer o seguinte ensinamento. Ele nos ensina, na verdade, nos incentiva, como diz a palavra, nos anima a seguir o exemplo de Cristo. Quando nos injustiçarem, não respondermos com injúria. Quando padecemos injustamente, não ameaçarmos. Que sejamos compassivos e misericordiosos. Ou seja, por mais que uma pessoa venha com injúrias, como ele diz aqui, com julgamento, a gente nunca aprenda a responder eu querer ali no momento brigar ou falar alguma coisa ali no momento contra essa pessoa, sobretudo no momento de raiva, porque muitas vezes as pessoas vêm em algum tom para falar com a gente, um tom mais alto, a gente se sente ofendido, quer também retribuir isso, né? Quer criar uma briga ali, alguma discussão em algum momento. Só que o Senhor nos ensina que a gente não deve fazer isso. Por mais que as pessoas venham em momentos trazer injúria para a nossa vida, nos trazer esse mal, que a gente não faça isso, não retribua da mesma forma. Que a gente aprenda a entregar para ele, né? Como ele diz aqui, ele nos incentiva, né, a ser esse exemplo de Cristo, de sempre entregar nas mãos de Deus para que ele venha fazer aí sua própria justiça. E outro exemplo da tipo de emoções descontroladas é o ciúme. O ciúme, como ele afirma aqui, está ligado à dor e sofrimento, pois o ciúme é definido como um sentimento doloroso e causado pela suspeita de infelicidade, angústia e provocada por sentimentos exacerbados de posse. Você vê que uma pessoa ciumenta, ela sofre muito, né? Porque assim, ela vive ali sempre insegura, né? Principalmente no relacionamento, é uma pessoa que ela sempre quer ter posse sobre a outra, ela quer ter ali exclusivamente uma pessoa para ela passa a ser muitas vezes até doentio aquele tipo de ciúme, né? Por ser sempre aquele tipo de pessoa que quer ter posse, que ela não pode ver nem o marido ou a esposa conversando com alguém que ela já acha que é o quê? Que está traindo, ou até mesmo com alguns parentes, como uma prima, por exemplo, ela já acha que está traindo, né? Ela é tão insegura que tudo que ela vê é com maldade, justamente por não ter essa segurança, essa confiança, mas sim ter consigo esse tipo de ciúme que é prejudicial muitas vezes, né? Sobretudo quando é praticado e é cultivado em excesso, né? No nosso psicológico, no nosso interior.
E ele vai nos dizer que o ciúme é uma prisão, tanto para quem sente, como para quem é objeto do sentimento. Lá em Gálatas, ele vai nos dizer que o ciúme é obra da carne. E lá em Jó, ele nos diz que o excesso do zelo, que no caso aqui pode ser entendido como ciúme, mata o tolo. E isso é muito verdade hoje em dia. Hoje a gente vê que o excesso do ciúme provoca inúmeras mortes, sobretudo perante um relacionamento marido e mulher. A gente vê tanto caso de feminicídio que ocorre por conta do ciúme, por esse sentimento de posse. O marido não pode ver nem a esposa conversando com alguém que ele já acha que é o que está traindo, ou insegurança da própria mente dele, que ele acha que a mulher dele está traindo e vai lá e mata sem nem ter certeza que é aquilo mesmo que está acontecendo. Então, hoje a gente vive muito essa questão do ciúme possessivo. E isso a gente pode ver, sempre que a gente liga o jornal, sempre tem uma mulher que é morta, ou um marido ali que é esfaqueado, sempre tem esse tipo de notícia, né, por conta de ciúme, ou por conta de algo desse tipo aqui, desse tipo de sentimento de posse, né, que causa essas coisas hoje no mundo. E que Deus nos disse que é obra da carne. Então, assim, a gente nunca deve cultivar o que é da carne, né, a obra do mundo na gente, mas sim buscar ali as coisas que edifiquem, né, o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente sempre esteja voltado aí para os melhores sentimentos, né, que é o de alegria, confiança e segurança. Não, esse tipo de excesso aqui que torna muitas vezes as pessoas doentias, né, que é o ciúme. Porque conforme ele nos diz, né, que o verdadeiro amor não pode levar a outra coisa senão a vida. Então, quando você cultiva esse ciúme excessivo e acaba ocasionando ali em brigas e até mortes, como eu já falei, não é o que Deus nos ensina, né? Porque tudo que é o verdadeiro amor, principalmente na relação em amizade, ou em relacionamento a dois, marido e mulher, não deve ter esse tipo de ciúme excessivo e doentio, mas sim todas as práticas naquele relacionamento devem levar à vida, devem levar ao amor, e não a algo que vá, né, contrário a isso. E se realmente quisermos amar dentro dos padrões bíblicos, devemos eliminar todo o sentimento de ciúme que ainda se encontra em nós e buscarmos viver o padrão de Deus, pois, se assim fizermos, estaremos reorganizando nossos sentimentos e nossas emoções, e, consequentemente, como reflexo, as nossas atitudes mudarão. Então, por mais que você, em algum momento, tenha agido aqui dessa forma, dessas emoções controladas, esse ensinamento de hoje fala que mesmo se a gente tiver agido de tal forma, a gente ainda pode ter esse caráter mudado, né? Ter essas emoções organizadas no lugar, por meio ali da conversa com Deus, da busca com Deus, sobretudo da palavra, né? A Bíblia aqui a gente já viu que ela traz muitos ensinamentos, como a gente deve agir em todas as circunstâncias. Então, quando a gente traz isso para a nossa prática, a gente passa ali a ser melhorado cada vez mais, principalmente nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Como a gente se comunica, como a gente se comporta, principalmente nos relacionamentos, ela nos traz isso. E o outro exemplo disso é que ele nos diz aqui que não teremos receio, mas sim confiança quando a gente busca por mudança, né? E assim, não estaremos satisfazendo os desejos da carne, e sim os crucificando juntamente com, né, as paixões mundanas, né, os desejos de agir conforme o mundo, principalmente perante esse sentimento. Então, quando a gente busca ali, como ele está dizendo aqui, nós não estamos satisfazendo a carne, mas sim dando espaço para o Espírito Santo de Deus, né, por meio ali de abandono mesmo desse tipo de sentimento e dando espaço para que o Espírito Santo venha agir. Além de obter um certo sucesso na nossa ordem emocional, no nosso controle emocional, né? Porque, assim, a pessoa que ela é ciumenta, que ela, como já disse, a gente já viu aqui, que a pessoa que é cheia de ira, ela não tem um controle das atitudes muitas vezes. Então, quando a gente busca ali a palavra de Deus e se arrepende de atos que a gente fez que envolvam esse tipo de sentimento, a gente está disposto a viver o novo, né? Está disposto a viver de uma nova ordem emocional, né? Uma ordem organizada com as emoções no lugar. E seguindo hoje, ele nos ensina sobre a rejeição, né? Ele diz que a rejeição pode se manifestar de duas formas. Ou a rejeição em relação ao outro, quando a gente menospreza alguém, quando a gente coloca alguém inferior a nós, a gente diz assim, mas tal pessoa, não vou me relacionar não porque é inferior a mim, entendeu? Quando a gente inferioriza o outro, ou então quando é em relação a si mesmo, quando a gente diz que a gente não é bacana, quando a gente se coloca para baixo, quando a gente se menospreza e se coloca em último lugar, né? Sempre ali se rebaixando, não gostando da gente mesmo, se rejeita de alguma forma. E isso, muitas vezes, como ele nos traz aqui no ensinamento, nos torna as pessoas tímidas e fechadas, porque de tanto você se menosprezar, principalmente, você acaba ali se colocando numa posição inferior, onde você se torna fechado, porque você se acha ali mais baixo, né, mais inferior realmente do que as outras pessoas, e isso te torna afastado. Porque quando você é uma pessoa que é segura, que é cheia do Espírito de Deus, podemos dizer assim,
e confia em si mesmo, confia no que Deus pode fazer por meio de você, e tem essa confiança em tudo que você vai fazer, ou se você não é seguro, você coloca diante de Deus e Ele te dá uma certa segurança, você, de uma certa forma, vai atrair pessoas bacanas ao seu redor, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é seguro, tudo que você faz ali, você tem alguma seguridade. Então, a gente nunca deve se rebaixar a esse ponto, né, de se colocar em último lugar e se inferiorizar. E um dos últimos ensinamentos que ele traz hoje é o medo, né? E o medo, assim, eu acho que é algo mais comum que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Como ele nos diz aqui, o medo hoje impede que muitas pessoas alcançam sucesso na vida, sobretudo em todas as áreas da vida, né? Na profissional, emocional, financeira e espiritual. A gente vê hoje uma sociedade que tem muito medo, né, de agir, medo de não dar certo. Aí as pessoas, por exemplo, eu queria abrir uma empresa, mas e se não der certo? Tem muito isso, e se não der, e se não for, e se fechar? Só que quando a gente anda com Deus, a gente aprende a não ter medo, né? Aprende ali a largar esse tipo de sentimento e ver que com Deus a gente pode ser verdadeiros vencedores, né? E por meio dele o nosso caráter vai ser produzido ali de uma melhor forma a cada dia, e sendo trabalhado, né? Fazendo com que todos esses tipos de sentimentos sejam abandonados. Então, hoje, o que a gente pode ver é que a gente não deve dar espaço para esse tipo de sentimento, que a gente deve se arrepender mesmo se a gente teve alguma atitude que envolvesse esse tipo de sentimento, para que a gente dê espaço aí para o Espírito Santo trabalhar e nos aperfeiçoar com esse controle emocional, né, e que ele venha aí agir de acordo com o querer dele, né, e fazer o mover dele em nossas vidas. Então, a palavra de hoje foi essa. Deus nos deu aí uma semana abençoada. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer a nossa oração para encerrar. Acorda, Vera. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor. Nada me Nada me faltará. E Deus é por nós. Quem será Quem contra será nós? contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. A Deus. Serviremos ao Senhor. Obrigada por essa noite de oração, foi muito bom.